Olá, bem-vindos à nossa aula de grego clássico. Na aula de hoje, aula 22, nós vamos falar sobre os adjetivos, falar mais um pouco sobre os adjetivos. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo e, se você puder, contribui com o meu trabalho, me ajuda. Na descrição do vídeo tem explicando como é que você pode fazer isso. Então, nós já tivemos uma aula falando sobre os adjetivos, nós demos uma geral nos tipos de adjetivos que podem existir, né? E nós vemos a declinação dos adjetivos triformes e biformes. Na aula de hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre os adjetivos triformes, que são aqueles que vão ter uma conjugação onde o masculino vai seguir a segunda declinação, o feminino vai seguir a primeira declinação e o neutro vai seguir a segunda declinação. Hoje nós vamos falar especialmente do adjetivo heméteros. Heméteros quer dizer nosso, nossa. É um possessivo. Em grego vai ser chamado de adjetivo possessivo. Em português a gente faz um negócio diferente. Chama de pronome possessivo, tudo. E quando é aquele pronome que vem antes do substantivo, por exemplo, meu carro, minha casa, a gente diz que é um pronome possessivo adjetivo. Né? Ele está servindo ali como uma característica do substantivo. Não é qualquer carro, é o meu carro. Não é qualquer casa, é a minha casa. É uma espécie de adjetivo. E quando é um pronome que vem depois do substantivo, ou vem substituindo o substantivo, nós dizemos que é um pronome possessivo substantivo. Então, por exemplo, de quem é aquele carro? É o meu. Esse é o meu. Esse meu aí está substituindo o meu carro. Eu não preciso repetir a palavra carro, porque a outra pessoa perguntou, já está na pergunta, então não preciso repetir na resposta. Então eu só falo, é o meu. Esse meu é um outro tipo de possessivo. Esse heméteros, então, é um adjetivo possessivo. Então ele vai ser aquele possessivo que vai vir antes da palavra. E ele é um possessivo da primeira pessoa do plural, nosso ou nossa. Os possessivos, eles também vão se declinar. Toda classe de palavras que se relaciona o substantivo de alguma maneira se declina. Então, o próprio substantivo, os artigos, os adjetivos, os pronomes, todos eles se declinam. Então, primeiro no singular. Então, eu fiz uma tabelinha, primeiro falando no singular, aqui os gêneros masculino, feminino, neutro, e os casos. Eles vão se declinar nos 5 casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo. Esse esquema é a base da língua grega, você não pode esquecer. Pode sequer esquecer que as palavras sofrem declinação. O nominativo, como eu falei, é aquele, eu já tinha escrito, é o heméteros. Heméteros. Bem, como eu falei, a declinação, ele é um adjetivo triforme, a declinação masculina vai seguir a segunda declinação. Então, essa terminação omicron sigma no nominativo. O vocativo, a terminação vai ser aquele epsilon, certo? Hemétere, hemétere. O acusativo, a terminação vai ser aquele omicron nu, heméteron, heméteron. Genitivo, no genitivo, a terminação vai ser aquele ditongo, omicron y. Quando a palavra termina num ditongo, que não seja um ditongo em iota, essa última sílaba é considerada uma sílaba longa. Então vai ter uma mudança na acentuação. Então o acento, ele vai andar uma casa para frente, se ele não puder ficar mais onde ele costumava ficar. Que é esse caso aqui, porque essa sílaba agora vai ser contada como 2 sílabas. 1, 2, 3. E o acento não pode ficar mais de 3 sílabas para o começo, para trás. O máximo que pode são 3 sílabas de trás para frente. Então, 1, 2, 3. O acento está agora aqui. Remetero. Remetero. E o dativo vai acontecer a mesma coisa, terminação ômega, é uma sílaba longa, uma vogal longa, portanto uma sílaba longa, e tem um iota subscrito. E o acento também vai andar uma casa para frente. Remetero, remetero. Esse tipo de
de declinação a gente já viu com os adjetivos. A gente viu o adjetivo calosso, por exemplo, se declinava dessa mesma maneira. Então, isso aqui não é novidade. Agora, indo para o feminino, se a gente for declinar o kalos, por exemplo, que foi o adjetivo que a gente viu também, triforme, a gente vai ver que no feminino a forma dele era kalé, com eta, né? Só que no caso desse adjetivo, não vai ser assim. E essa é a novidade de hoje, né? Esse adjetivo, a terminação dele vai ser em alfa, vai ser remétera. Remétera. Então, essa é a diferença. Tem adjetivos triformes e vão seguir no feminino, né? Vão seguir a declinação usando eta, como kalos, por exemplo. E tem adjetivos que vão seguir a declinação usando alfa, como remétera. Tá? Isso vai ficar mais claro quando a gente vir a primeira declinação. Que a gente vai ver todos os modelos de primeira declinação e aí a gente vai ver esses modelos em eta, em alfa, e vai ficar mais fácil. Feminino, remétera, né? Nossa, né? Vai acompanhar palavras no feminino. O vocativo vai ser igual o nominativo. Remétera. O acusativo vai ter uma coisa parecida com lá o kalos, né? No kalos a terminação era eta, nu, né? Em. Aqui vai ser alfa, nu, on. Então, remétera. Tá? Só um detalhe que eu esqueci é que esses acentos estão todos errados. Por quê? Porque esse alfa aqui, ele vai ser considerado um alfa longo, tá? Então essa sílaba vai ser uma sílaba longa. Então o acento não pode cair aqui atrás, né? Ele vai andar uma casa para frente, vai ficar remetera, tá? Como é que eu sei que essa sílaba é longa? Não tem como saber. Só lendo não tem como saber, né? Você precisa conhecer aquela palavra para poder saber se o alfa vai ser breve ou longo, né? Então, remetera, né? O certo. O vocativo é a mesma coisa. Remetera. O acusativo também é a mesma coisa. Esse alfa é considerado um alfa longo. Então, essa sílaba é uma sílaba longa. O acento cai aqui. Remeteram. O genitivo. O genitivo, a terminação vai ser um alfa sigma. Tá? E mesma coisa, esse alfa longo. Então, o acento cai aqui. Remeteras. Remeteras. E o dativo, a terminação é um alfa, né, com um iota subscrito. Também vai ser um alfa longo. Vai ser considerado um alfa longo, né? Então o acento também vai cair aqui. Remetera. Remetera. Você repara que as terminações, é só pegar a terminação lá do kalos, né, que é kalé, tirar o eta e colocar o alfa. Então, onde era eta, fica alfa. Então aqui é alfa, alfa, alfa nu, alfa sigma e alfa com iota subscrito. E o gênero neutro, né? Pode ser nosso, pode ser nossa. Em português nós não temos gênero neutro. Então no grego vai acompanhar palavras de gênero neutro, como ploion, por exemplo, que é navio. Então o nominativo vai ser... Aí lembrando, ele segue a segunda declinação neutra. Então nominativo, declinação omicron, nu, né? Igual ploion. Então on. E o acento, essa sílaba agora é uma sílaba breve, né? Então o acento fica onde ele sempre ficou. Remeteron. Remeteron. O vocativo vai ser igual ao nominativo. Também, ó. Remeteron. O acusativo vai ser igual ao nominativo. Lembra? E no neutro, na segunda declinação neutra, né, esses três casos são iguais, né? A palavra é igual. Não é que eles sejam iguais, a palavra é igual. Então, o nominativo, vocativo e acusativo, a forma da palavra é a mesma. Então, remeteron. Remeteron. O genitivo vai ser igual ao masculino. Terminação, omicron, y. Então, sílaba agora é uma sílaba longa, então acentuando uma casa. Remetero. Remetero. E o dativo? O dativo também vai seguir o masculino. A terminação é um ômega
com iota subscrito. Também vai ser uma sílaba longa, então o acento também anda uma casa. Remetero, remetero. O adjetivo remeteros, né, que é um possessivo, nosso, nossa, declinado aqui no singular, nos 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. Tá? Então, no masculino, nominativo, remeteros. Vocativo, remetere. Acusativo, remeteron. Genitivo, remetero. Dativo, remetero. Feminino, nominativo, remetera. Vocativo, remetera. Acusativo, remeteram. Genitivo, remeteras. E dativo, remetera. E no neutro, nominativo, remeteron. Vocativo, remeteron. Acusativo, remeteron. Genitivo, remetero. E dativo, remetero. E agora no plural, né? Eu retirei só as terminações, deixei as raízes aqui para ficar mais fácil pra gente. Então, vamos lá. Masculino segue a segunda declinação, que é muito fácil. Nominativo, terminação oi, tá? Não modifica o acento, porque esse ditongo é o ditongo com iota. Então, ele é um ditongo breve para fins de acentuação. Então, fica remeteroi. O vocativo vai ser igual o nominativo. Também remeteroi. O acusativo, a terminação dele vai ser us, né? Omicron, Y, sigma, us. Lembra do artigo tus, né? E agora sim, tem um ditongo aqui na última sílaba, sílaba longa, o acento anda. Então, remeteros, remeteros. Genitivo. Genitivo vai ter a terminação omega nu, né? Lembra do artigo ton. E aí sim, ó, sílaba longa, eu tenho uma vogal longa, então acento anda uma casa. Remeteron, remeteron. O dativo, a terminação vai ser ois, né? É um ditongo com sigma. Nesse caso, vai ser uma sílaba longa, apesar de ser um ditongo com iota, não é ele que está terminando a palavra. Quem termina a palavra é a letra sigma. Então, nesse caso, ele é considerado um ditongo longo. Então, o acento anda uma casa, fica remeteróis, remeteróis. Agora, o feminino plural, né? Nominativo. A terminação vai ser um ai. E aí, ó, um ditongo com iota. Então, um ditongo breve. O acento permanece no mesmo lugar. Remeterai, remeterai. O vocativo vai ser igual o nominativo também, terminação ai, remeterai. O acusativo, a terminação vai ser um alfa sigma, tá? Então, agora esse alfa vai ser um alfa longo. Então, o acento anda uma casa. Remeteras, remeteras. Cuidado para não confundir, porque é a mesma forma do genitivo singular. Lembra? Também remeteras. Então, não confunde, aqui é acusativo plural. O genitivo, a forma do genitivo vai ser a mesma aqui do masculino, né? Omega nu. Tá? Também vai ser longo, então acento anda uma casa. Remeteron. E no dativo, o dativo, a terminação vai ser um ais, tá? Alfa, iota, sigma. Vai ser um ditongo longo, considerado longo, tá? O mesmo caso aqui do ois. Então, acento anda uma casa. Remeterais. E o neutro, terminação do neutro, nominativo, é um alfa. Esse alfa é um alfa breve, né? Então, o acento permanece no mesmo lugar. Remetera. Remetera. O vocativo vai ser igual. Lembra? O vocativo vai ser igual. Remetera. E o acusativo também vai ser igual. Remetera. Lembra? O neutro, segundo a declinação neutra, esses 3 aqui têm a mesma forma. Né? O nominativo, o vocativo e o acusativo. O genitivo vai seguir o genitivo masculino. Né? A terminação omega nu. E aí o acento anda uma casa para frente, porque a última sílaba é longa. Remeteron. E o dativo, a terminação vai ser igual ao do masculino. Ois. É a mesma coisa. O acento anda uma casa para frente, fica remeteróis. Então essa é a forma no plural desse adjetivo possessivo. Então vamos lá. Masculino nominativo. Remeteroi. Vocativo. Remeteroi. Acusativo. Remeterus. Genitivo. Remeteron. Dativo. Remeteróis. Feminino, nominativo, remeterai.
Vocativo, remeterai. Acusativo, remeteras. Genitivo, remeteron. E dativo, remeterais. E neutro, nominativo, remetera. Vocativo, remetera. Acusativo, remetera. Genitivo, remeteron. E dativo, remeteroi. Aí você me pergunta, beleza, esse adjetivo então tem uma forma diferente do kalos, foi o que a gente viu que era triforme. Tem alguma maneira de eu saber se o adjetivo vai seguir aquela declinação com eta ou essa com alfa? Tem um jeito de saber. Se a raiz do seu adjetivo terminar com as palavras ro, epsilon ou iota, então aqui na declinação feminina ele vai seguir a declinação em alfa, tá? É só lembrar da palavra rei, né? Rei, ro, epsilon, iota. Tá, a raiz do teu adjetivo terminou em rei, né? Ro, ou epsilon, ou iota. Então, o feminino vai seguir a declinação em alfa. Fora isso, segue a declinação lá do kalos. E é claro, eu estou falando dos adjetivos triformes que a gente viu, né, que são aqueles em que a declinação, em que no masculino segue a segunda declinação, ou seja, termina em os, lá no singular termina em os, como remeteros. Então, para quem quiser treinar em casa a declinação, eu vou deixar 4 adjetivos. O primeiro deles, alótrios, quer dizer alheio, né, de outro lugar, de outrem, alheio, alótrios. Aqui, ó, terminação os, que é a terminação que a gente está acostumado a ver, né, em adjetivo, e a raiz aqui, ó, termina em iota. Outro adjetivo, ó, andreios. Andreios. A terminação os, né? E aqui a raiz termina em iota. Para quem quiser relembrar a declinação, pode refazer a declinação do kakos, né? Que é bem parecida com kalos. Repare, agora a terminação é OS, mas a raiz, ó, não termina em rei. Então esse aqui vai seguir a declinação do kalos, a declinação em eta. E por último, iskyros, quer dizer forte, possante, iskyros. Então repara a terminação os e a raiz aqui, ó, termina em ro. Então vai declinar usando essa forma em alfa. Então essa foi a aula de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então ficando por aqui. Até a próxima aula. Um abraço.